aqui mais uma vez para estudar a Palavra de Deus. Eu sou o pastor Arthur Fernandes Rezende, um dos professores da Escola Bíblica Dominical, a EBD, da nossa igreja, a Igreja Batista Central de Trindade, igreja presidida pelo pastor Gerson Moreira. E é um prazer, neste momento, estar compartilhando com todos que estão nos ouvindo, todos os irmãos ouvintes, da Palavra de Deus. E nosso estudo de hoje será a terceira lição. Já estamos na terceira lição do segundo trimestre de 2020 e o tema desse trimestre é a vida de Paulo. O tema do trimestre é a vida de Paulo. E a lição de hoje é: não as obras, e sim a graça. Não as obras, sim a graça. E o autor deste trimestre foi o saudoso pastor Exaltino Gomes Filho, pastor Exaltino Gomes Filho, e nos deixou esse estudo sobre a vida de Paulo, e já estamos na terceira lição. E antes de iniciarmos, gostaria de orar com vocês. É uma prática da nossa classe, a classe Daniel Camargo, e nesse momento nós compartilhamos, alguns pedidos, alguns anseios, alguns agradecimentos também. Também é sempre tempo de agradecer a Deus por tudo quanto nos tem feito. E nesse momento vamos estar orando a Deus, intercedendo e também agradecendo por mais um dia de vida que Ele nos concede, por mais um dia de saúde que Ele nos dá. Iremos orando neste momento. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado a Deus por mais esta manhã que o Senhor nos dá, mais esse amanhecer que temos, Senhor, que é vindo de Ti. Muito obrigado a Deus por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas, porque o Senhor é um Deus bom, é um Deus que está conosco, é o Deus conosco, Senhor. Muito obrigado por nossas vidas, por nossas famílias, Senhor. Muito obrigado por cada parente que o Senhor nos dá. Muito obrigado, Senhor, por cada amigo que o Senhor nos dá, que possamos a todos eles ser sal, ser luz, Senhor, em meio a um mundo escuro, em meio a um mundo entregue às trevas, Senhor. Que possamos entender, Senhor, a Tua vontade para nossas vidas, possamos aprender na Tua palavra, a Tua voz, Senhor, para este momento que estamos agora nos deleitando no Teu estudo. Ajuda-nos, Senhor, também nas nossas aflições, nos nossos temores, nos nossos pesares, em nossas angústias, Senhor. O Senhor esteja tratando, o Senhor esteja curando, Senhor. Em nome de Jesus, possamos confiar em Ti, porque é do Senhor que vem a salvação. Muito obrigado, Pai, por este dia. Conceda-nos, Senhor, amanhã na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. E nós vamos, então, falar um pouco sobre não as obras, sim a graça. E para iniciarmos, vamos ler a carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 2, os versos 8, 9 e 10. Aos Efésios 2, os versos 8, 9 e 10. E nesses versos é o texto central, o texto bíblico, como referência para o nosso estudo nesse momento. Leiamos assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então, nós somos salvos pela graça, por meio da fé. E isto é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Para o nosso estudo de hoje, será importante compreendermos a diferença proposta por Paulo entre fé e obras. Entender o sentido da fala de Paulo, pois outros escritores bíblicos também tratam do tema fé e obras. E devemos entender que não são opostos, mas estão confirmando, estão afirmando a mesma verdade. E como, por exemplo, nós vamos ler nesse momento a carta de Tiago, o capítulo 2 de Tiago, os versos 14 a 26. Um texto um pouco mais longo, mas que devemos ter atenção e compreendê-lo à luz da palavra de Deus, à luz da verdade de Deus, e à luz do nosso estudo de hoje, que é não as obras, e sim a graça. A carta de Tiago, capítulo 2, 14 a 26, afirma que: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo?
Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém dar-lhe nada, de que adianta isso? Assim também, por si só, a fé, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. A fé foi aperfeiçoada pelas obras, cumprindo-se assim que a Escritura diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante a Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando creu e acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, a fé sem obras está morta. Tiago 2, de 14 a 26. Será que então um escritor estaria anulando o outro, um estaria contradizendo o outro? Paulo fala não às obras e Tiago fala sim às obras? A afirmação não deve ser simples assim. Como afirmei no início, devemos entender a que obras Paulo está se referindo. Paulo quer ensinar os cristãos em Éfeso, primeiramente, também a nós hoje, que por suas obras eles não podem ser salvos. Pelas obras nós não conseguimos alcançar salvação. Eu não consigo executar algo que me confira a salvação. Não podemos promover nada com nossas mãos que será capaz de nos salvar. Paulo nos ensina que não há sacramentos, o que seria um ato, uma atitude, alguma coisa que poderia conferir salvação da alma. Eu não posso fazer nada a qual vai me santificar, vai me dar a salvação pelo meu mérito. Para alcançarmos a salvação, somente por meio de Deus, por meio de Jesus. Para alcançarmos a salvação, somente por meio de Jesus. Paulo, mais uma vez, ele vai afirmar a Timóteo que, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, os versos 5 e 6. Porque há um só mediador entre Deus e os homens. Então, quem pode nos mediar, quem pode nos dar a salvação? Jesus Cristo. Tiago afirma que se temos fé e Jesus de fato habita em nós, nosso espírito então é conduzido pelo Espírito Santo e, portanto, deverá naturalmente exalar as obras do Espírito. O que reafirma mais uma vez o que Paulo diz quando trata do fruto do Espírito. Então, o que Tiago estava falando é que se temos o Espírito de Deus em nós, nós vamos dar frutos, nós vamos ter obras a apresentar. Tiago não estava falando que nossas obras garantem a nossa salvação. Não era isso. Ele também estava dizendo que a fé sem obras é vazia. Ou seja, podemos ter fé em muitas coisas, mas não vai resultar em obras, não vai resultar em fruto do Espírito. Ou seja, a nossa fé deve estar firmada em Jesus. A nossa fé deve estar firmada na graça de Deus para nossas vidas. Se temos o Espírito, devemos fazer o possível para que ele frutifique em nossas vidas. Se temos o Espírito, devemos fazer o possível para que ele frutifique em nossas vidas.
onde mais uma vez Paulo afirma: portanto, se vocês receberam a Cristo Jesus, continuem a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando da gratidão. Aos Colossenses 2, 6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, andai nele. Se nós recebemos Cristo Jesus, devemos andar nele, andar como Cristo andou, praticar as ações que Cristo praticou enquanto esteve entre nós, ou seja, enraizados, edificados, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando gratidão, ou seja, a nossa fé deve estar firmada em Cristo Jesus. Somos salvos pela graça de Cristo, por meio da fé. Ou seja, compreendemos que os escritores bíblicos não estão em contradição, não são opositores, pelo contrário, um está afirmando o outro. Nossa Bíblia tem como autor Deus, por isso os demais são escritores. O nosso autor é Deus, que usou homens, capacitou homens pelo seu Espírito para escrever as suas palavras. Então, sendo somente o autor, devemos entender que sua posição é única. Somente Jesus é o Salvador do mundo. Só temos Jesus como Salvador do mundo. E daí, então, temos o início do nosso estudo, compreendendo a fé, compreendendo as obras, compreendendo a lei. Nós, então, vamos dar início ao nosso estudo de hoje. E para o primeiro ponto, nós temos que uma busca inadequada. Será quantas vezes nós buscamos uma coisa, queremos correr atrás de alguma coisa, mas estamos indo da forma errada, estamos indo de uma forma inadequada. Às vezes, por exemplo, nós queremos estudar, nós queremos ser aprovados, seja na escola, né? Seja na faculdade, seja aprovados em um concurso, mas será quantas vezes nós estamos buscando de forma inadequada? Queremos, mas não mudamos nossas atitudes, não mudamos nossas práticas. Ou fazemos as práticas pensando que elas estão certas, mas não resultam. Não tem o resultado esperado, não tem como dar o resultado esperado. Então, uma busca inadequada. Assim, Paulo agiu no início. Assim, Paulo fazia os seus atos no início de sua vida. Ele perseguia aqueles cristãos, aqueles que eram do caminho, porque ele entendia que deveria ter zelo pela lei. Ele queria a cada dia cumprir a lei e ir contra aqueles que não estavam cumprindo a lei. Uma lei judaica, uma lei religiosa, uma lei ligada a tradições, uma lei ligada, uma lei concretada, né? Sólida. Ou seja, ele perseguia os primeiros cristãos porque ele queria mostrar o zelo que ele tinha pela lei, sendo fariseu, sendo muito ortodoxo. Ele queria mostrar que estava cumprindo a lei, ou seja, estava buscando uma salvação de forma inadequada, buscava agradar a Deus de forma inadequada. Quantos de nós, muitas vezes hoje, acordamos todos os dias de manhã e ainda pensamos, hoje eu vou agradar a Deus, hoje eu vou fazer o propósito de Deus, mas de forma inadequada, de forma que não convém, e buscamos meios, buscamos maneiras, queremos seguir pessoas e estamos ainda praticando formas inadequadas. No fundo, não alcançaremos agradar a Deus. No fundo, não conseguiremos agradar a Deus, porque queremos agradar a Deus por nossas obras. Queremos agradar a Deus pela fé de que eu posso. E não é assim que nós agradamos a Deus. Não é assim que nós vamos chegar a um resultado esperado. Devemos entender que Paulo não havia encontrado Jesus, por isso ele ainda era guiado por uma religião judaica, um jugo pesado, e por isso, segundo aquela lei que ele estava sendo dominado, ele fala que se está segundo a lei, ele é escravo dela. Ele fala se ele está seguindo a Cristo, ele é escravo de Cristo, então ele nos convoca a não ser escravos da lei, escravos do pecado, mas escravos de Cristo. Devemos escolher de quem somos escravos.
Seremos sempre escravos. O que é melhor, ser escravo de Cristo ou ser escravo do pecado? Muitos de nós nem sabemos que estamos sendo sujeitos, que estamos sendo submissos, que somos escravos de algum sistema e vivemos nesse sistema, o sistema do pecado, o sistema que nos leva à perdição, à morte eterna. Então, somos escravos do pecado ou somos escravos de Cristo? O que nós vamos querer escolher para nossas vidas? O que é melhor escolher? Escravos da graça, que é redentora, salvadora, ou escravos do pecado, que o salário do pecado é a morte? Estamos seguindo o pecado, o salário do pecado é a morte. Então, o que vamos escolher? Então, Paulo não havia ainda encontrado a Jesus e ainda não tinha tido essa iluminação divina. Como vemos hoje, alguns cristãos, algumas religiões extremistas, até mesmo torturam, matam, algumas religiões matam para dizer que aquelas pessoas eram impuras, aquelas pessoas merecem um castigo, não são capazes de cumprir a lei a qual elas se submetem. São pessoas impuras pelo zelo à lei, pelo zelo à escravidão de um pecado. A lei nos leva ao castigo, a lei nos leva à pena, à penitência. Como nos deixou o pastor Exaltino em nosso estudo, a busca anterior como fariseu fora frustrante. A lei, como qualquer sistema religioso, não pode dar perdão aos pecados. Não pode dar perdão aos pecados, não pode dar paz interior. Então será o que nós temos buscado. O que nós temos buscado a cada dia? A busca anterior, como um fariseu, fora frustrante. Devemos então dizer não às formas religiosas que criamos. Paulo queria encontrar paz em seu coração por meio das leis, mas elas seguem a nossa mente e não a mente de Deus. Então Paulo queria encontrar a paz para o seu coração por meio das leis, e isso não lhe conferia essa paz. Há uma canção antiga que afirma exatamente isso, que sobre a busca no mundo, às vezes nós buscamos no mundo a paz, mas somente em Jesus nós podemos encontrar a verdadeira paz. A música diz assim: ao sentir o mundo ao meu redor, nada vi que pudesse ser real. Percebi que todos buscam paz, porém em vão, pois naquilo que procuram não há solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar, o seu amor pude experimentar, me entreguei a Cristo e a paz eterna vou gozar. Ou seja, o mundo e ao seu redor não se encontra paz, não tem paz. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. A lei dizia: façam isto e viverão. A graça diz: eu fiz para que vocês vivam. Buscar salvação na lei, como Paulo mostrou com sua vida e palavras, é frustrante. Na graça de Deus, que ama, que faz por nós e nos dá gratuitamente seu Filho amado, nós encontramos vida e vida eterna. Então, na graça nós encontramos a vida eterna. Na graça nós encontramos a libertação, o perdão para os nossos pecados. Segundo tópico, Cristo é o fim da lei. Cristo, ele termina a lei. Ele é o objetivo da lei. A lei existiu? Sim. A lei fora necessária? Sim. Ela tinha uma finalidade, ela tinha um fim. O pastor Exaltino, o autor, ele afirma sobre esse fim, né? Cristo é o fim da lei. Ou seja, Cristo era o objetivo, era a intenção, era o porquê da lei ter sido criada. E Jesus nos afirma de várias formas. Não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas vim cumprir. Em Mateus 5,17. Outra vez, Jesus ainda afirma: um novo mandamento lhes dou. Em João 13,34. Ele não anula, ele não nulifica a lei. Mas ele afirma que há uma nova lei. A lei em Jesus é maior. A lei e os profetas profetizaram até João. A finalidade, o fim da lei terminou em João. Desse tempo em diante,
estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus e todos tentam forçar sua entrada nele. Ou seja, a partir de João, é o reino de Deus, é o reino da graça, é o reino do amor de Deus, é o reino que Deus deu o seu Filho para a nossa salvação. E as pessoas tentam forçar a entrada nele por meio de seguir as leis, mas entrar nele somente através de Jesus, somente através do Filho de Deus. A religião legalista, seja dos fariseus, sejam seitas que enchem de regras, seja nossas vidas, que às vezes nós queremos muitas regras e pomos muitas regras onde Deus não fala das regras, enfatiza que a pessoa deve fazer. Enfatiza o que a pessoa deve fazer. O Evangelho de Jesus, pregado por Paulo, enfatiza o que Deus fez para que ninguém se envaideça de ter feito que Deus o aceitasse. Deus nos aceita não pelo que fizemos, mas porque Ele e Jesus fizeram na cruz. Então, é aqui que nós entendemos não a lei e sim a graça. Deus não nos aceitará pelo que nós fazemos, não a lei. Não tem como nós fazermos alguma coisa, não tem como nós seguirmos a lei e sermos salvos. Mas sim a graça. É pela graça que sois salvos, que somos salvos a cada dia. Ou seja, não adianta nós queremos ter glória. Se nós fôssemos simplesmente por nossa fé, por nossa crença, ou seja, eu tenho mais fé, então eu tenho salvação. Não. É a graça de Deus quem nos salva. É a graça de Deus quem nos dá a salvação. Jesus não anulou a lei, mas quer nos ensinar que não é por meio da lei que podemos ser salvos. Por exemplo, o mancebo de qualidade ou o jovem rico, ele diz a Jesus, ele chama Jesus de bom mestre e quer saber como alcança a salvação, como alcança a vida eterna. E Jesus fala, a lei e os profetas. O jovem fala, tenho seguido, tenho praticado. Na lei eu tenho praticado. E ele queria salvação por mérito. Ele era o bom, né? Ele era um mancebo com uma qualidade, um jovem rico. Ele seguia a lei. Ele seguia os profetas. Então ele queria garantir, ele queria o título da salvação. Ele queria o galardão. Então Jesus ainda falou com ele. Bastava então alguma coisa maior. Não bastava apenas a lei. Não bastava apenas os profetas. Basta ainda o amor. Basta ainda entregar a nossa vida, viver não nós mesmos, mas deixar que Cristo vive em nós. É isso que Paulo afirma, é isso que Paulo fez sua vida toda. Ou seja, não somente seguir as leis, praticar as leis, desenvolver a lei maior que é o amor. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Então devemos desenvolver o amor. Jesus ordena que aquele jovem vendesse seus bens, partisse aos pobres para seguir a Jesus. Se ele queria seguir a Jesus, se ele queria alcançar a salvação, ele deveria desapegar. Desapegar do que é terreno, desapegar do que é mundano. E ele não queria isso, ele queria as leis, ele queria a prisão, ele queria estar escravo de um sistema religioso. Ele não queria ser escravo de Jesus, ele não queria seguir a Jesus, ele não queria abandonar a vida dele e seguir a vida de Jesus. Então, o jovem saiu triste, porque ele queria apenas as obras, ele queria crer que pelas obras dele, pela força dele, ele poderia ser salvo. A lei foi usada para um fim, para uma finalidade, para apontar a Jesus, o último sacrifício que foi feito, o sacrifício remidor, o sacrifício cabal. Através desse nós não podemos mais sacrificar nada. Nada que vamos fazer vai ser maior do que o sacrifício de Jesus na cruz. Então, é por meio dele que nós temos a salvação. Durou a lei até João Batista. Quando Jesus inicia seu ministério, ele dá início, então, ao reino de Deus. E o reino de Deus é um reino de graça. É o reino que se vive pela graça. Paulo enfatiza:
pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Nós não somos salvos pela fé, nós somos salvos pela graça. Para encaminharmos então para o final, nós devemos entender, compreender que somos salvos pela graça. Não somos salvos pela fé, somos salvos pela graça por meio da fé, a fé em Jesus. O ensinamento principal de Paulo é que quando desempenhamos somente a fé, as leis, estamos afirmando que nós mesmos é que temos o controle, que nós mesmos temos o poder de adquirir a salvação. E não é isso que Deus quer nos ensinar. É a graça que salva. Salvação é pela graça. Quem é maior que nós por termos fé ou termos a graça de Deus? O que é maior? Ter a fé ou ter a graça de Deus? Podemos ter fé em muitas coisas, né? Há quem diga que fez a fezinha, né? Ou seja, podemos ter fé em muitas coisas. Às vezes temos fé na ciência, que a ciência trará a resposta sobre os últimos acontecimentos, o Covid-19. A ciência trará a resposta, porque as pessoas têm fé na ciência. Se é com a ciência, por meio da ciência, através da ciência, ou sem a ciência, eu tenho fé que é Deus quem trará a resposta, que é Deus quem trará a cura, a solução. A nossa fé deve estar firmada em Deus, não nas coisas, não na sabedoria. A sabedoria vem de Deus, a ciência vem de Deus. Então Deus é quem trará a cura, Deus é quem trará a resposta que o homem busca. Então, se a ciência, se o cientista descobrir, é por obra divina, é pela graça de Deus que lhe foi conferida a sabedoria. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que lhe dará sem jogar nada na cara daquele que o pede. Ou seja, se o homem ainda não encontrou, um dia encontrará pela sua sabedoria. Essa sabedoria só pode vir de Deus. Essa sabedoria não pode vir somente do homem. Ou seja, a nossa fé não está firmada em nós mesmos. A nossa fé não é uma fé em coisas, é uma fé em Deus. E por meio da nossa fé em Jesus Cristo, é que nós temos a salvação. Por meio da nossa fé em Jesus Cristo, é que nós conseguimos alcançar a graça de Deus para nossas vidas. Então, nós também devemos entender que Deus nos dá o que nós não merecemos. A graça de Deus é isso. Nós não merecemos a salvação, mas Deus está ali oferecendo a salvação por meio da nossa fé. Ou seja, nós aprendemos lá em Paulo já, Romanos 3:23, aos Romanos 6:23, que somos pecadores e estamos afastados da presença de Deus. O salário do pecado é a morte. O que nós merecemos? A morte. Qual é o nosso salário? Qual é o nosso pagamento? A morte. Mas o que Deus nos dá? O que Deus nos oferece? A salvação. Essa é a graça de Deus. Nós merecemos a morte, mas Deus quer nos dar a salvação a todo aquele que crê, que tem a fé em Jesus Cristo. Isto é graça. Deus nos dá o que nós não merecemos por meio do seu único Filho. Então nós devemos dar, como o autor afirma, vamos encerrar com as palavras do autor, um sonoro não às obras da lei e um entusiástico sim à graça. E vamos entender que nós não somos judeus, somos cristãos, somos seguidores de Cristo. E o nosso monte não é o Monte Sinai, é o Calvário, onde Deus cumpriu, onde Jesus cumpriu toda a lei, toda a profecia que lhe foi conferida. Verdadeiramente, esse homem era filho de Deus. Ali foi afirmado no Calvário que Jesus é o Filho de Deus. Então devemos crer nisso, que temos a salvação neste, que é o Filho de Deus. Que possamos pedir a Deus a cada dia que nos dê essa sabedoria, para entendermos que somente pela graça dele, pela graça de Deus, nós temos a salvação. Que
possamos ser humildes e a cada dia compreender que as obras devem exaltar o nome de Deus. As obras não devem nos exaltar, as obras devem exaltar o nome de Deus e não nossas vidas. Amém. Vamos orar nesse momento? Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que foi estudada, que possamos a cada dia desenvolver, Senhor, a nossa fé pela graça, Senhor, que nos foi dada, pela Tua graça sobre nossas vidas. Possamos a cada dia firmar, Senhor, nossa fé na Tua graça, não no mundo, Senhor, não em coisas vãs, mas sim no Teu Filho, Jesus Cristo, nos foi dado, nos é dado para a salvação. Somente por meio de Jesus, pela nossa fé em Jesus, é que podemos ter salvação. Muito obrigado por este estudo, que o Senhor possa estar abençoando a cada ouvinte nesse momento, indo ao encontro de cada necessidade, que possamos ser gratos a Ti, Senhor, mais grato a Ti por tudo quanto o Senhor faz em nossas vidas. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.